vou começar com a piadinha clássica de que hoje eu vou falar para minha mãe que eu entrei no ITA. Melhor não. Bom, Solid através de BDD, né? O que é isso? Primeira coisa, quem aqui desenvolve com Ruby não só conhece, mas desenvolve diariamente? Poucas pessoas. E Python? Também não. Linguagens dinâmicas em geral, tá? Não temos muita gente que trabalha com elas dia a dia. A maioria é Java mesmo. Java, PHP. Beleza. Então, assim, o que a gente vai falar? Solid. Conjunto de princípios desenvolvido, enunciados, né, pelo Uncle Bob na década de 80, quando ele trabalhava com Java mesmo. E, como a gente sabe, é uma linguagem orientada a objetos. O Ruby, Python, também são linguagens orientadas a objetos. Então, a gente pode usar muito desses princípios para melhorar o nosso código, né? Independente de ser uma linguagem dinâmica ou uma linguagem estática, a gente pode aproveitar muito da experiência que esses caras tiveram ao longo do tempo desenvolvendo esses princípios. Então, a maioria do pessoal que usa Ruby acaba caindo para o Rails. Muita gente conheceu o Ruby por causa do Rails, inclusive, né? Foi a killer app do Ruby, basicamente foi o Rails. E o Rails traz com ele o padrão MVC para desenvolvimento web. Isso é muito legal, o Rails dá muitas facilidades para a gente, tem generators, tem scaffold, tem um monte de tutoriais na internet, mostrando como fazer blog de 15 minutos, blog de... Agora, ultimamente, está tão lento para começar uma aplicação Rails que virou blog de 45 minutos, mais ou menos. Mas ele traz essas facilidades que deixam a gente meio mal acostumado. E aí acaba acontecendo o quê? O pessoal acaba incorrendo em padrões ruins, reconhecidamente ruins, só que o pior ainda pode acontecer. Muitas vezes na comunidade, padrões ruins são reconhecidos como coisas boas. Então é bem comum entre desenvolvedores Rails que o pessoal estimule essa prática chamada Fat Models. O que ele faz? Ele tire toda a sua lógica de view de controle, não coloque nada lá e coloque tudo nos modelos. Tudo, absolutamente tudo, joga para lá. O que não for formatação é modelo. Isso é ruim, porque isso não é orientação a objeto. Isso é programação procedural, né? Você está fazendo basicamente sua classe vira um container de scripts. Vira uma tripa gigante cheia de scripts lá. Então é por isso que eu vim falar disso. Desses assuntos. E sempre que você... Acho que todo mundo que bate um olho nessa palestra fala, puta, lá vem esse cara chato, fica falando de orientação a objeto, BDD. Solid, beleza, vai ficar atacando um monte de teoria aqui na nossa cabeça. Vem mais um assunto acadêmico que, em geral, é ligado a coisa chata, né? Fala, puta, é só teoria, quer ver? Lá vem. Só que, ou pior, né? O pessoal que trabalha com Java aqui já deve ter ouvido isso pra caramba. O pessoal fala, puta, coisa de Javeiro, lá vem. Tá bom. Aí, geralmente, o pessoal que trabalha com Ruby ou Python, tá bom, fica quieto aí, fica na sua, não quero saber disso não. Só que não, muito pelo contrário. Como a gente está trabalhando com linguagens dinâmicas, a gente pode aproveitar tudo isso que o pessoal de Java e de outras linguagens que vieram antes, Smalltalk e outras, já desenvolveu, e a gente consegue, sei lá, amplificar isso, sabe? A gente está num ambiente que te dá mais liberdade ainda para desenvolver, te tira várias amarras, e com isso vamos começar aqui falando de dois princípios. Então, por isso, né, eu vou falar principalmente desses dois princípios. São os dois que a gente consegue aplicar com mais retorno em linguagens dinâmicas. Os outros têm suas aplicações, mas muitas vezes eles são mais restritos mesmo a linguagens estáticas, de tipagem estática. Single Responsibility Principle, Dependency Inversion Principle. São, para mim, os dois mais importantes. E, além disso, por a gente estar numa linguagem dinâmica, são extremamente fáceis de serem implementados. Basicamente, esses princípios falam de dois conceitos, coesão e acoplamento. Todo mundo que já estudou orientação a objeto vai cair nesses conceitos, né? Vai chegar lá e falar, você quer atingir alta coesão, baixo acoplamento e tal, só que muitas vezes fica só nisso, fica nessa teoria. Aí o pessoal fala, o que é algo está coeso, não está acoplado? Vai lá, cria sua classe, coloca uns getters e setters lá, é pronto, para você não acessar direto os atributos dela, só que é muito mais do que isso, né? Primeiro problema, baixa coesão. O que representa esse problema? Quando alguma entidade do seu sistema
ele executa parte de uma responsabilidade ou mais de uma responsabilidade. Então, é quando, por exemplo, uma classe sua está fazendo muitas coisas, ou quando uma responsabilidade só está pulverizada em diversas classes do seu sistema. Tá? E autoacoplamento. O autoacoplamento é quando o código que você desenvolveu está preso a um caso de uso e as dependências desse caso de uso. Geralmente, isso é decorrente desse problema de pulverizar uma responsabilidade no mesmo nível de abstração, né, que deveria estar em um lugar só, ele acaba ficando em várias camadas diferentes do seu sistema e em várias partes diferentes. Então, um sinônimo disso é quando você tenta simular um caso de uso, por exemplo, a sua aplicação tem pagamento digital, validação de cartão de crédito, alguma coisa assim, e quando você tenta fazer isso num console ou num teste, por exemplo, você não consegue, você tem que começa a ter que criar um monte de objetos para subir como o setup desse processo, começa a subir diversos objetos e é muito complexo, mesmo ali no console, você chegar e conseguir fazer isso. O ideal é que você consiga rapidamente, com pouco setup, executar um processo de negócio. Então vamos para código. Qual que é o processo usual quando a gente está desenvolvendo uma aplicação Rails? Primeira coisa, o pessoal acaba, né, você vai lá no consolezinho, instalou Rails, new, my app. Cria uma aplicaçãozinha lá, beleza, vamos lá. Começa a pensar em migration, banco de dados. Primeira coisa, começa a pensar em tabela. Tabela, atributo, chave. Aí começa a colocar finders nos modelos, começa a colocar lá os seus selects. Isso aqui eu vou precisar de uma lista de usuários, não sei o que lá. Começa a fazer lista, método para trazer dados. E aí você acaba com isso. Os famosos fat models. Sua aplicação ela fica data-centric, né, que a gente fala. Toda a sua arquitetura fica em torno de um ponto só, que é o seu banco de dados. Ele aglomera toda a arquitetura e inteligência da sua aplicação. Esses dias teve um tweet do Uncle Bob, que eu não incluí na palestra, foi ontem, antes de ontem. Ele tweetou, nunca comece a sua aplicação pelo banco de dados. O banco de dados é um detalhe de implementação que você tem que esconder dos níveis mais altos da sua aplicação. Banco de dados nenhum é o centro da sua arquitetura. Tá? Então, a grande maioria das aplicações Rails que eu já peguei até hoje para dar manutenção, ela vira isso aqui, ó. É um model user gigante, e eu acredito que isso deve acontecer. O pessoal que trabalha com Python, com Django, também deve acontecer bastante, porque são frameworks bem similares. É um model user gigantesco, tem toda a lógica. Nossa, o usuário ele faz login, ele manda e-mail, ele faz pagamento, faz login, faz tudo lá dentro. Aí tem mais uma outra classezinha, tem uns controllers lá, com uma lógica e tal. E um monte de modelo pobre lá, anêmico, né? O chamado modelo anêmico. Aqui eu tenho um exemplo em código. Esse exemplo aqui ele é do Railscast, número 275, então ele é aberto para quem quiser consultar. Um modelo de usuário. Esse modelo de usuário vai fazer autenticação. Para isso, ele usou uma macrozinha, um helper que tem no Rails 3 agora, que já vai dar para ele um monte de métodos de autenticação. Isso ainda ele trapaceou aqui. Se eu fizesse isso tudo na mão, ia ter mais uns 4, 5 métodos aqui só para fazer autenticação, hashing de senha e tal. Então, percebam como só num helper ali ele já adicionou uma responsabilidade inteira, né, a mais no usuário, além de ser um modelo mesmo que faz validação aqui embaixo e persistência. Aí ele tem também uma responsabilidade de mandar o token, o link, né, para resetar a senha para o usuário, e ele manda um e-mail. Usuário mandando e-mail, dependência. Gerar token, responsabilidade de gerar token também. E ele chama outra classe aqui, Secure Handle, outra dependência. Então a gente vê fácil aqui que esse modelo aqui ele está fazendo persistência, está fazendo validação. Ele poderia ter associações também, nesse caso não tem, mas ele faz validação de senha, resetar senha, gerar token, mandar e-mail. Então já fica na cara que isso está acumulando responsabilidades demais. E aqui é a especificação dele escrita em RSpec. Tá? Então, primeira coisa que eu não gosto muito, não que seja uma lei, uma obrigação, escrever a sua especificação com nome de método. Tá? Isso revela um pensamento estrutural. Às vezes a gente pensa o quê? Aquele pensamento TDD clássico do JUnit, TestUnit, os frameworks clássicos,
de, opa, vou escrever um método, vou escrever um teste para o método também. Fica um para um. Tem uma classe de teste. Tem um método de teste. O BDD veio justamente para tirar isso. Eles tiraram a palavra teste do vocabulário. É uma metodologia focada em comportamento. Então, assim, muitas vezes um comportamento seu pode estar implementado separado em vários métodos, não precisa estar em um só. E aqui eu estou querendo simular todos os comportamentos que eu quero que minha aplicação tenha, além de possíveis casos de erro. Então, eu não preciso me prender a um método só. Tá? Mas também não é proibido fazer isso. Se o método é bem descritivo, também não tem problema nenhum. Dependência de banco de dados, se cria um registro no banco de dados que torna o teste unitário lento. Se você puder evitar, evite. E aqui a gente pode ver, né? Só lendo a especificação, lendo assim, ou executando o RSpec no formatador que ele escreve como se fossem historinhas, isso, uma história de usuário, você vai ver o usuário, isso porque ele tem outros testes aí de validação, de persistência, coisas que o Active Record faz. Aqui ele tem, olha lá, o usuário gera um token único cada vez. Ele salva o momento em que esse token foi mandado para o usuário. E ele manda o e-mail para o usuário. Então, acho que não precisa nem falar por que essa classe quebra o princípio da única responsabilidade, o SRP, né? Aí toda vez que eu olho para isso, essa é a minha cara mesmo. Eu falo, por quê? Por quê, gente? É só criar outra classe para fazer isso? E assim, qual que é uma das consequências disso? Escrever especificações isoladas para Active Record é difícil. Porque o Active Record, o padrão, que ele se você entrar lá no site do Martin Fowler, onde ele lista os design patterns, ele vai ter, entre outros, o Active Record. Ele faz 3 coisas por padrão. É um padrão. Então ele faz repositório, a classe é um repositório, então você vai lá, geralmente dá user.find, user.save, vai fazer operações de coleção em cima dele. Ele é model, cada instância do modelo, cada objeto que você tira disso representa um registro na sua tabela. E ele é banco de dados também, ele tem responsabilidade de banco de dados porque ele faz reflection. Pelo menos a implementação de Active Record do Rails, eu estou falando aqui, né? Ele vai lá no seu banco de dados, faz reflection, vê quais as colunas que tem na tabela e já faz os acessores para você. Você não precisa descrever isso em lugar nenhum. É meio mágico assim, só que isso te atrela ao banco de dados também. Aí tem um artigo do Uncle Bob muito legal, depois o link vai estar disponível para todo mundo no SlideShare, que ele fala, Active Record é legal, quem descreveu o padrão já fala isso, você está fazendo aqui alguns compromissos arquiteturais, né? Você está falando, não, beleza, vai ser mesmo mais de uma responsabilidade, mas aqui, como isso me traz mais benefício do que malefício, vou usar assim mesmo. Só que aí ele discute que o Active Record devia ser utilizado como uma estrutura de dados, não como um portador de comportamentos de negócio adicionais, que é como o pessoal acaba fazendo. Então a dica para isso essa é a maneira que eu faço, tá? Nos modelos, só deixar validações, associações e finder simples, e nada mais. Isso já é comportamento suficiente para você não considerar isso um objeto de domínio anêmico, tá? Ele não é só o famoso lá do Java, tinha o VO, né? Tem o VO, que era só o Value Object, que, claro, não é inválido por si só, mas acaba às vezes sendo usado de uma maneira não muito legal. Então, só essas 3 responsabilidades já é mais de uma, mais ok. Também não vamos tentar ser tão puritano assim, tão extremista. E a dica também é, quando for desenvolver minhas aplicações, em vez de começar pensando em banco de dados, comece direto pensando em comportamento. Como eu faço isso? Uma boa técnica é você começar escrevendo já a especificação direto. Pode ser uma história de usuário, pode usar o Cucumber, pode usar a RSpec. Então, você já começa direto escrevendo a especificação do que você quer. Então eu vou descrever aqui um objeto chamado User Authentication, uma classe, né? Depois eu posso modificar isso da maneira que eu quiser. Tá aqui as responsabilidades que eu quero dela, né? Que eu quero que com credenciais válidas ele permita acesso, com credenciais inválidas ele não permita acesso. Da classe de autenticação eu só quero isso, eu não quero saber se vai mandar e-mail, depois vai ter reset de senha, não quero saber. Ele é um autenticador só. E aqui fica a implementação para ele. A implementação a gente passa no construtor username e senha, e aí tem esse método authenticate aqui que vai
procurar o usuário no banco de dados, se achou o usuário, ver o hash da senha dele, sai igual ao hash da senha que ele acabou de passar aqui para mim por construtor. Se for, beleza, vai passar, se não, retorna falso. Meio feininho ficar retornando falso, poderia retornar uma exceção aí, detalhe de implementação. Aqui, por exemplo, serve bem para a gente. Aqui, beleza, melhorou bastante, mas ainda tenho duas dependências bem fixas aqui. E aí que entra o nosso outro princípio, que é inversão de dependência. Então tá aqui, né? Wikipedia sobre o padrão Active Record. Que os efeitos negativos da testabilidade no Active Record, né, por ele ser muito acoplado, é muito difícil você testar ele em isolamento. Maneiras de você melhorar isso é utilizar mocking ou injeção de dependência. Injeção de dependência é uma forma de implementar a inversão de dependência. É bem comum confundir esses dois conceitos porque o nome é muito parecido, tá? Então, para mim, usar dublês de objetos, que são mocks, stubs, proxies, esse tipo de coisa, é essencial, tá? Talvez, se você for muito, muito, muito bom, se você for desses caras, Uncle Bob, Jim Wyrett, talvez você consiga fazer sem utilizar eles, mas é bem difícil você conseguir pensar numa arquitetura 100% isolada, onde você consiga isolar cada componente sob teste sem usar isso, sem usar mock, sem usar stub. Então, para mim, são essenciais. Por quê? Porque BDD é design, BDD não é teste. Tá? A gente tem que tirar isso, eles já mudaram o termo por causa disso, tem que tirar da sua cabeça. Teste é QA, onde vai fazer o teste mesmo, vai ficar batendo, vai usar um Selenium, sei lá, para ficar simulando o usuário na aplicação, martelando lá, vendo todos os casos extremos de uso. No seu teste unitário, você pode cobrir alguns possíveis cenários de falha? Claro que pode, mas muito dificilmente você, programador lá, desenvolvendo uma especificação, vai conseguir pensar em tudo que o usuário vai conseguir fazer. Então, assim, preocupe-se com o design, não com garantia de que aquilo vai cobrir todos os casos possíveis, porque você não vai conseguir mesmo, então vai ser só frustração. Design de código é tornar o código flexível, fácil de mudar. O que a gente quer? Qual que é o objetivo nosso com essas técnicas aqui? Diminuir o custo de manutenção. Diminuir o custo de manutenção é o quê? Quando alguém pedir lá, tem um bug, ou adiciona uma feature aqui para mim, eu poder ir lá e rapidamente entrar na minha especificação ali, escrevi, no spec, escrever mais um cenáriozinho, beleza, injetei um mock, vou lá, muda a classe, acabou. Corrigi ou adicionei a feature. O que acaba acontecendo hoje quando alguém pede uma alteração? É o pesadelo de todo programador, né? Quando pede para corrigir um bug ou para fazer alguma alteração numa classe, fala, puta merda, vou ter que mexer em 25 testes. Se você faz teste, geralmente nem faz. Fala, nossa, eu tenho que mexer em todos esses testes aqui. Aí mexe numa classe, quebra a outra, fala, que inferno, é o que todo programador odeia. Só que fazendo dessa maneira, eu garanto que esse pesadelo vai acabar. Hoje, acho que o que eu mais gosto é quando alguém pede para eu adicionar uma feature, porque é tão fácil que eu vou lá e coloco e falo, nossa, agora sim, que aí que você fez, você enxerga o efeito disso aqui que você fez. Quando você está fazendo a primeira vez, tanto faz. Mas quando você depois tem que usar isso, aí você enxerga os benefícios. Então, o que o pessoal reclama geralmente quando você utiliza mocks e stubs para isolar os testes? Meus testes vão ficar quebradiços. O que isso significa? Que mudanças no código que não alteram o comportamento não deveriam quebrar os testes, mas muitas vezes acabam quebrando. Ou mudanças só de interface, quer dizer, dá os falsos positivos, né? Você acaba fazendo uma mudança que muda só o nome de um método lá, ele começa a quebrar, ou ele não quebra quando você esperava que ele quebrasse porque você já está retornando um valor fixo no teste e você mudou a implementação, mas isso continuou retornando lá no teste. Então, são os casos de falso positivo, que é o que a gente chama de teste quebradiço. Eu falava, não, isso aí realmente é culpa de mock, stub, porque esse negócio a galera usa demais e tal. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber, falei, porra, todos esses caras foda, Uncle Bob, Jim Wyrett, Alan Kay, os caras criaram isso aí e não foi à toa, né? Por que será que eles usam isso e falam que dá tão certo e eu estou aqui falando de mimimi que, não dá certo, quebrando meus testes? Fui lá e falei, não, eu vou aprender a pesquisar. Comecei a ler, comecei a ver artigos dos caras, papers de conferências lá do começo da década de 90, onde eles introduziram esses conceitos. E aí eu vi que, na verdade, o meu design é que estava ruim. Eu que fazia tudo acoplado demais e acabava caindo com esses problemas.
Aí foi então que eu descobri que usar dublês e usar a injeção de dependência é paraíso do programador. Testar as coisas fica fácil demais, modificar as coisas fica muito, muito fácil. Então vamos lá. Por exemplo aqui, aquela dependência minha estava muito, muito fixa, vamos flexibilizar isso. Com Ruby, muito fácil. Passo as classes que eu quero usar aqui dentro como parâmetro, tá? Em Java, por exemplo, e outras linguagens estáticas, você consegue fazer isso. Só que geralmente o que você vai fazer nesse caso, você vai até passar por parâmetro, mas você vai criar uma interface ou uma classe abstrata, algo desse tipo. Com Ruby eu não preciso, porque a gente tem duck-typing. No duck-typing, a única coisa que eu estou preocupado é se esse objeto aqui, que eu vou usar aqui embaixo, responde a esse método. Tá? Para ele não checa tipos, ele checa só a interface. Então está aqui o que eu estou fazendo de novo. Em vez de chamar diretamente aqui user e diretamente aqui bcrypt engine, eu estou colocando isso em variáveis. Estou usando a feature de passar valores padrão em parâmetros. Então, quando eu chamo esse método, se eu não passar nada, ele já vai assumir esses valores aqui. Tá? É isso que essa feature faz. E aí está o começo da nossa spec para isso. O que eu vou fazer agora? Em vez de utilizar o banco de dados aqui, eu estou utilizando dublês. Isso vai deixar muito mais rápido, porque não vai ter que criar um registro no banco de dados, carregar isso em memória. Tá? Então, eu estou usando dublês, que são objetos fake, objetos que não têm comportamento nenhum. Coloco um nome para eles aqui, porque se isso der erro, se a minha especificação der erro, isso vai sair lá no console para mim. Então, eu vou saber qual deles que deu erro. E aqui, sim, eu começo a colocar alguns stubs neles. Tá? Definir ele em cima. Esse let user cria isso que é um método, na verdade, mas vai retornar esse dublê para mim. Coloco um stub nele. Então eu falo, ó, quando alguém chamar password hash nesse objeto, retorne esse valor fixo aqui para mim. Quando alguém chamar find by username nesse objeto, retorne esse usuário para mim. Então o que eu estou simulando aqui? Quando alguém der um find no modelo, eu não quero que ele vá no banco de dados. Eu quero que ele retorne diretamente para mim isso aqui. E quando eu for verificar a senha, na hora que eu falar, ó, pegue o hash aqui, qual que é a senha dele, eu vou voltar isso aqui. Claro que quando eu estiver em produção no banco de dados não vai ser isso, vai ser algo criptografado, mas aqui para minha expectativa é qualquer string que eu só vou comparar depois para ver se está ok. Então forcei os retornos, aí beleza. Com credenciais válidas, o que eu faço? Ó, quando forem lá para o motor de criptografia e pedirem para fazer o hash, retorne essa senha aqui. E foi essa que eu fiz aqui. Então, o que eu estou forçando ele é sempre dar true aqui. Porque para mim não interessa se ele realmente está fazendo a criptografia ou testar como ele faz a criptografia. Para esse objeto autenticador, a única coisa que interessa é deu certo, bateu a senha, true. Deu errado, não bateu, falso. Esse é o comportamento dele. Então, o resto não importa para mim. Por isso que eu estou usando esses stubs nele. Aí, para dar a falha, né? Com credenciais inválidas. Então, o que eu faço? Eu faço meu motor de criptografia retornar uma senha diferente. Isso vai fazer dar falso na minha autenticação. Então, tá lá. Outra abstração que eu posso tentar. Falar, não, eu não quero ficar utilizando o bcrypt engine direto ali. Eu posso escrever um adapter para isso. Um adapter nada mais é do que um invólucro para essa dependência. Tá? Uma classe que eu vou controlar a interface, em vez de ficar dependendo da interface de um componente de terceiros. Aí eu vou escrever uma expectativa para ele, só garantindo que quando eu chamo o método encrypt nele, então eu vou falar assim, ó, a minha interface interna é encrypt. Toda vez que eu quiser criptografar texto, vai ser método encrypt. Só que aí, quando eu chamar encrypt no adapter, eu espero que você passe lá para o bcrypt chamando hash secret, que é aquele nosso método original. E aqui está o adapter. Aqui está o método. Encrypt, delegando para hash secret. Então tá, eu faria outros testes para ver se ele está criptografando corretamente e tal. Esse aqui é só uma parte das specs em que eu garanto o protocolo entre as duas, tá? E aí, em vez de passar o bcrypt engine direto ali, eu só passo o adapter agora, que isso está sob meu controle. Tá? Em todos os lugares que eu for utilizar esse adapter, se a interface do bcrypt mudar, para mim não muda, porque para mim vai ser sempre encrypt.
Ok, claro que isso é overkill se você estiver utilizando num lugar só, é um negócio que você não precisa fazer. Tá? A gente não pode ser dogmático com nada, de ficar querendo levar ao extremo essas coisas. Então, se isso não estiver trazendo benefício para você, também não faça só para seguir um padrão, e ser legalzinho da estrela. Então é isso aí, exatamente o ponto que eu quero chegar. Até onde fazer isso? Até onde está te trazendo benefício. Isso é algo que dá para eu ensinar, dá para alguém ensinar, falar, não, ó, até aqui você faz, depois você para. Não. É algo que só praticando você vai conseguir. Isso é skill de desenvolvedor de software, de designer de software, arquiteto de software. Você vai saber falar, não, agora aqui eu estou fazendo uma abstração que estou fazendo só para parecer legal, não estou usando nada. Recentemente eu tive um caso assim que eu tirei uma camada inteira da minha aplicação porque não estava me levando a nada. Eu só fazia, era uma classe cheia de métodos, recebia uma chamada e passava para outra. Recebia uma chamada e passava para outra. Todos os métodos eram uma linha. Então não tinha por que eu ter aquilo. Eu tinha feito uma abstração achando que mais para frente eu ia utilizar. Como eu não utilizei, peguei e retirei isso do meu sistema. E essa é a dica também. Sempre que você estiver na dúvida, dê espaço. Tá? Fala assim, não, eu vou fazer, então, eu vou fazer essa abstração porque pode ser que eu precise dessa flexibilidade. Porque retirar isso depois é muito mais fácil do caso de quando você não coloca isso e depois você precisa colocar. Aí você vai ter que mexer muita coisa, vai ter muito efeito colateral. Não coloca, chegou no fim, está colocando em produção, não está usando aquela abstração, remove, chama direto e vai embora. Então, por exemplo, aqui, estou na minha aplicação Rails, meus usuários sempre vão vir daqui, não vou usar em outro lugar, para que eu vou ficar passando o model user como parâmetro aqui? Não precisa, tiro, chama ele direto, não tem problema nenhum. Aí simulando umas mudanças, tá? Por exemplo, aí eu quero mostrar o benefício de fazer desse jeito o código. Se eu quiser utilizar outro motor de criptografia, em vez de usar o pcrypt, vamos supor aí que eu tenho um ZYCrypt. O nome da classe é totalmente diferente, o método que ele recebe é totalmente diferente, é hash, password, result. Só que para mim, o que eu faço? Eu só escrevo outro adapter, que de novo tem a mesma interface encrypt, recebe os mesmos parâmetros, depois ele lida com essa mudança aqui. Está encapsulado aqui essa mudança. Lá na minha classe de autenticação, eu só troco aqui, acabou. Claro que aí sempre alguém me pergunta, não, mas aí é outro algoritmo de criptografia, vai mudar sempre. Não, ok. Mas isso é só o exemplo, tá? De como uma mudança seria feita. E aí, beleza. Olha como mudar as coisas é fácil. Isso você vai sentir. O benefício disso aqui eu fiz num lugar só, tem que ser um exemplo simples, não posso ficar muito tempo aqui. Mas quando você fizer uma mudança dessa, que muda, sei lá, em 15, 18 classes diferentes, você tem que mudar só um adapterzinho ali, em vez de sair mudando parâmetro, mudando o teste, aí você vai sentir o real benefício de fazer desse jeito. É mais uma alteração. Vamos supor aqui que quando eu tenho na minha regra de negócio agora, que quando der falha de autenticação, eu quero que isso seja logado. Tá? Então eu começo a passar aqui um logger também, injeta uma terceira dependência. E aí aqui fica mais um exemplo dentro daquele meu contexto. Eu ainda continuo tendo aquele teste lá que vê se está falso ou não, quando está inválido. Mas aqui eu faço mais um exemplinho, mais um it aqui, mais um bloco. Falando, quando falhar, quando o cara tiver com credenciais inválidas, logue essa autenticação. Então o que eu faço? Uso um mock. O mock, sempre lembrar, estabelece interações. Tá? Então ele vai verificar, quando eu fizer isso aqui, se esse método foi chamado com esse parâmetro. Então o que eu estou especificando aqui? Que sempre que falhar, você loga isso. E como você loga? Você delega isso para um logger. Como ele faz, onde ele vai escrever, que formato ele vai colocar, é lá na especificação do logger, não aqui. Aqui só me interessa que eu estou passando para ele. Tá? Então cada um com a sua responsabilidade. Não adianta eu testar o logger aqui, que eu só vou estar acoplando o teste nos casos de uso. E, com credenciais válidas, eu posso querer garantir, por exemplo, que ele não vai logar. Então eu coloco esse mock aqui com esse never. E que ele fala, espero que, quando eu execute esse método, esse aqui nunca seja chamado, tá? Nesse objeto. E aqui, claro, eu estou passando ele lá. Está com um nome diferente aqui, tá? Mas é mylogger aqui. Por isso que ele vai passar lá e ele vai chamar o método desse objeto e vai verificar se esse mock foi atendido ou não.
Bom, alguns sintomas de que o design do seu código pode estar ruim. Muitos mocks e stubs numa mesma dependência. Então, quando eu vou escrever a minha especificação, eu começo a escrever. Aí eu vou fazer o setup do meu teste, coloco um stub, outro stub, mais um mock, outro stub, crio um objeto fake lá, começo a tentar fazer algumas coisas para isolar, tudo no mesmo objeto. O que quer dizer isso? A superfície de contato entre esses dois objetos está muito ampla. Isso é aquele conceitozinho que você estuda lá em orientação a objeto chamado encapsulamento, esconder as informações, não expor estado. O que acontece? Muitas vezes, se a superfície de contato está muito ampla, quer dizer que os dois objetos eles estão sabendo muito um do outro, eles estão muito íntimos. Então ele começa a chamar muitos métodos um no outro, eu começo a saber como ele funciona. Em vez de eu fazer uma operação nele, que é o princípio do Tell, Don't Ask, né, que fala, em vez de você ficar perguntando qual estado, executando uma operação, executando outra, executando uma terceira, joga um comando para a dependência, deixa ela fazer. Aí ela vai te dar o retorno se deu certo, se não deu, aí com isso você continua o seu processamento. Então sempre pense nisso de superfície de contato. Se você está vendo entre objetos do seu sistema, está tendo muitas chamadas, um está conhecendo muito da interface do outro, quer dizer que a sua interface está ampla demais e está expondo muito estado, muito comportamento. Outro caso clássico aqui, de superfície de contato muito grande. Perceberam? Olha aí. Num controller, ação index para exibir um blog, está chamando um monte de método em post. E não são só esses três, porque ele ainda encadeia a chamada aqui. Tá? Então, se eu explodir isso aqui, ele está chamando, sei lá, 8, 9 métodos nessa classe. Então, aqui a dica é, controller quanto mais burro, melhor. Controller, para mim, nem devia ser uma classe separada, ele devia fazer parte do router, do framework. Tá? Ele tem que ser só um bicho que faz assim, peguei essa URL, esses parâmetros, passo para alguém, esse alguém que vai fazer a responsabilidade que eu estou querendo ou não e vai me retornar um true ou falso, ou uma exceção ou não, aí eu vou saber se deu sucesso ou não deu. E aí com isso eu vou fazer, deu sucesso, mando para essa página com uma mensagem de sucesso, deu erro, para essa outra aqui com uma mensagem de erro. Então tem que ser muito burro. Uma dica para você evitar isso aqui, por exemplo, usar o padrão de presenters. Tá? O presenter é uma boa para esconder todo esse monte de estado que eu preciso montar para fazer a exibição depois. Então, é um objeto autocontido, independente de controller, independente de roteador, independente de view, que eu vou poder testar depois. Não vou mostrar sobre ele agora, porque não daria tempo, mas pesquisem que é bem legal. Quando você utiliza um framework como RSpec ou similares, se você tiver muitos contextos em diferentes níveis de abstração, quer dizer que você está com excesso de responsabilidade. O que eu estou falando? Procurem no mesmo nível aqui de indentação contextos, que são descrições fechando escopo, né, fechando cenários, cada um falando de uma coisa diferente. Esses todos estão no nível raiz, tá? Mas pode ser que aqui dentro tivesse vários outros do mesmo nível, isso se aplicaria a eles também. O contexto é para ser usado para isso, você está fechando um cenáriozinho, então fala assim, quando as credenciais forem válidas, quando forem inválidas, quando tiver registro no banco, quando não tiver, você usa para isso. E lá dentro você consegue identificar níveis de abstração diferentes, tá? Por exemplo, aqui eu estou tendo dois níveis distintos. Eu estou fazendo lógica de persistência, que vai ter validação, entre outras coisas. Estou fazendo pesquisa no banco de dados e estou fazendo pagamento, ou autenticação, ou mandar aquele e-mail de resetar a senha. Tem alguma coisa errada, né? Então, nesse caso, isso aqui não pertence, eu tenho que extrair para outro lugar. Algumas dicas aí. Sempre trabalhe em pequenas peças de comportamento facilmente acessíveis. O que isso quer dizer? Quem trabalha com Rails, Django, abre o console da sua aplicação lá, que carrega todos os seus modelos, e tenta executar, por exemplo, um processo em 1, 2 linhas. Tá? Por exemplo, vou fazer uma compra aqui. Então eu tenho que conseguir chamar lá o meu método que vai fazer compra, passar qual usuário, produto, o carrinho, por exemplo. Tem que conseguir fazer simples. Se você abrir o console e começar a ter que pegar um registro aqui e outro ali, setar uma constante, fazer uma gambiarra aqui, ali, um hack, não sei o que lá, para aí conseguir fazer, aí vou fazer a parte de compra em 3, 4 passos ali distintos, sinal vermelho, tá? Tem alguma coisa errada aí no seu design. Outro tweetzinho do Uncle Bob, tá?
orientação a objeto não é sobre modelar o mundo real. Tá? Ele fala que gostaria de encontrar o cara que falou isso e ter um debate público muito sério. Você não está modelando objetos reais, um a um. Tá? A gente tem que tirar isso da cabeça. Uma cadeira, uma classe cadeira, sei lá. Alguns objetos vão ser, porque eles têm valor semântico dentro do nosso domínio. Mas, em geral, a gente está procurando por abstrair processos, abstrair interações. Tá? Por exemplo, eu posso ter lá minha classe user, que faz persistência de usuário, senha, e-mail. Só que, em muitos casos, o meu usuário ele assume o papel de cliente, por exemplo, se eu estou fazendo uma loja virtual. Então, nada me impede de ir lá e criar uma outra classe que não é Active Record, não faz persistência, não tem nada a ver com isso. Mas só recebe o usuário, recebe o fornecedor, e aí aqui faz o pagamento. Quando for falar com o gateway para lá pegar o cartão de crédito, fazer delega para outro lugar, cada um com a sua responsabilidade separada, cada um bem testado em isolamento. Então, assim, não se prenda a modelar um para um. Às vezes, nesse caso, por exemplo, eu tenho user e tenho customer. Às vezes eu tenho uma entidade que ela sozinha não tem um valor semântico, então ela faz parte de outro processo que vai estar modelado numa classe que envolve outras entidades. Não preciso ter esse um para um toda hora. Não escreva mocks em tipos que você não é o dono. Sempre escreva wrappers ou adapters nesse caso, tá? É uma boa forma de isolar mudanças. Quando essas bibliotecas mudam, você pode isolar isso num lugar só e facilita pra caramba testes. Isso por si só já é um objetivo, já é um objetivo válido, tá? Para testar quando você faz um wrapper é muito mais fácil. É só, como eu mostrei em vários exemplos aqui. Então, geralmente você não quer colocar mocks e stubs em tipos que não são seus, são de bibliotecas de terceiro. Não é uma lei isso, tá? Tem exceções, mas em geral não faça isso. Uncle Bob de novo. Sempre volte o código para o repositório melhor do que quando você encontrou isso. Ele, né? Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria melhor, com certeza. Aqui, uma técnica bem simples para atingir esses objetivos que eu estou falando. Passe dependências com parâmetros. Às vezes você não quer, tem um pessoal que já falou comigo e fala, mas eu vou ficar passando parâmetros, vai ficar muito parâmetro, vai ficar cheio. Tá, às vezes você pode, na verdade, usar um atributo na classe, que vai ter um setter lá que vai receber essa dependência. E aí no teste você injeta por ali. Não tem problema, a técnica que você vai utilizar é indiferente. O objetivo é deixar sempre as dependências bem flexíveis. Não faça isso, não escreva fat models, não coloque toda a sua lógica num lugar só, de jeito nenhum, por favor. O mundo implora. E os próximos passos são, entre outros caras, vocês podem ir atrás desses aí. Tá? A maioria deles é o Corey Raines, Gary Bernard, Pat Maddox, Avid Green, são mais focados em Ruby, embora o Gary seja do Python, né? Mas agora, de um tempo para cá, ele vem mexendo mais com Ruby. Ele tem um site de screencast que ele fala bastante de Ruby. E principalmente, os dois primeiros já estão aí faz muito tempo, já escreveram vários livros muito legais que eu recomendo para vocês. Aqui são 3 deles, tá? Clean Code, Clean Coder, Code Complete, tem o Refactoring, Ruby Edition, tem ótimos livros que são excelentes para aprender essas técnicas, tá? E é isso. Perguntas, pessoal? Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que o controller ele tem que ser burro. Isso não implica fat models? Ou, tudo bem, você ter mais models para dividir, mas não é a mesma coisa? Não nesse caso, porque... para mim não, né? Porque na verdade eu vou delegar essa responsabilidade para outros objetos que não necessariamente são models, tá? O Gary Bernard, o Corey Raines, ele tem uma regra quando ele desenvolve as aplicações dele, que é a seguinte: nenhum controller fala com model Active Record, e ponto. Ele tem objetos no meio do caminho, classes puras, como essas que eu escrevi tipo aqui. Aquele customer. Isso, ou o User Authentication ali, que não tem nada a ver com persistência. E aí o controller fala com esses objetos, quando precisam, usam modelos. Tá? É porque a gente acaba, às vezes, ficando muito preso naquela estrutura MVC. Então, você sempre, quando vai implementar um negócio, eu desenvolvi assim também. Fala,
onde vai. É um modelo, é um view, é um controller, é um helper. Na verdade, não né? seria nenhum. Não precisa ser nenhum desses, entendeu? Pode ser uma coisa separada. É que o conceito de model, ele acabou, o Rails deu uma destruída no conceito de model, né? Porque ele forçou isso de model ser uma classezinha que te record que você persiste. Não tem nada a ver. Se você for ler lá na arquitetura de software o que é um model, não tem nada a ver com isso. Então, assim, não precisa ficar preso nessa estrutura. Tá, deixa eu te fazer mais uma pergunta bem rápida. Os models herdarem do Active Record, isso não seria baixa coesão? Sim, ele acaba adicionando responsabilidade adicional, né? No sistema. Ele vai fazer persistência, vai fazer validação e vai fazer outras coisas que você coloque lá nele ainda. Só que assim, é meio um compromisso arquitetural mesmo. Quando você fala assim, não, eu vou usar Active Record, você está aceitando que até um certo ponto é ok você fazer isso. Tem uma discussão muito legal, eu teria que achar o link. Tem o Uncle Bob, David Chelinsky, Martin Fowler. É um fórum lá, eles estão falando, se você procurar sobre Active Record, Single Responsibility, você vai achar entre os primeiros lá. Eles estão discutindo se ele quebra ou não o princípio. E aí eles chegam à conclusão que sim, quebra, só que na maioria das aplicações que usa o Active Record, isso não tem tanto problema. Porque costumam ser aplicações menores, não são coisas muito grandes. Então é um compromisso que você aceita e faz. Então não adianta ser também extremamente puritano com isso. Às vezes não tem problema. Mas obrigado. Beleza, pessoal. Quem quiser falar comigo, pode entrar em contato por esses meios aqui, porque infelizmente não vou poder ficar até o fim. Queria ver a palestra do Chester e do Atari, vocês fiquem aí, vejam que é muito foda. Mas aí a gente se fala por aqui, tá?